Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui no mais um vídeo para o canal, né? Jesus é a nossa vitória. E hoje estaremos falando um pouquinho de uma história muito conhecida na palavra, a história de Naamã, né? Um servo sírio do exército da Síria, que nos traz um grande ensinamento. E a gente vai meditar nessa palavra no livro de 2 Reis, capítulo 5, onde leremos os versículos 1, 2 e 3. Assim nos diz a palavra do Senhor. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Amém? O texto falando de Naamã, ele é muito esclarecedor, diz respeito, e é o que nós vamos falar hoje, sobre o pecado oculto. Naamã era um grande homem, valoroso, um homem que tinha respeito diante do seu rei, né, o rei da Síria, e ele era um grande comandante do exército sírio. E a palavra diz que ele era um homem respeitado, porque dera grande livramento a essa nação. Mas aí o versículo primeiro ele aborda o seguinte: Naamã era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão um homem valoroso, porém leproso. Esse é o grande detalhe, porém leproso. Naquela ocasião, pessoas leprosas, né, ou com essas infecções de pele, elas tinham que ficar retiradas, isoladas, né, diante dos seus, né, diante da população, diante, né, de outras pessoas. E Naamã tinha esse problema da lepra, né? Então, quando ele chegava na sua casa, ele tinha que tirar essa armadura. Essa armadura, ela era para chefiar todo o exército. Agora, diante do seu povo ali, da sua casa, talvez da sua mulher, dos seus filhos, ele tinha que tirar a armadura. E a gente vai abordar esse detalhe. Quantos de nós, né, ou quantas pessoas se vestem de uma armadura, elas passam uma imagem para a sociedade, para outros povos, para a igreja, para a escola, para a faculdade, uma imagem de um homem ou de uma mulher de Deus, valoroso, valorosa, respeitosa, até mesmo uma pessoa de oração, né? Uma pessoa que chama a atenção pela sua religiosidade. Quantos dessas pessoas a gente não percebe no dia a dia hoje? E essas pessoas, elas se comunicam, interagem com uma armadura. Mas e quando elas chegam em casa? Elas têm que tirar essa armadura. Elas têm que tirar, né, toda essa máscara que está sobre elas, né? E aí o pecado oculto, aquele que só ela sabe, às vezes só o seu familiar sabe, o pecado ele é desnudado, né? Aquela corrupção, aquele adultério, aquela má fama, tudo aquilo que está escondido, né, debaixo de uma armadura.
o pecadinho oculto, né? Aquilo é muitas vezes que você acha que ninguém está vendo, que ninguém está enxergando, mas o Deus Todo-Poderoso está vendo. Mesmo você, ou até mesmo eu, sendo homens ou mulheres valorosas, né? Estamos diante do Salvador, que vê todas as coisas. E certamente essa passagem nos ensina, né, que quando a gente está diante dos nossos e quando a armadura ela é retirada, né, ela vai expor o nosso pecado, a nossa falha, o nosso mau testemunho que às vezes conseguimos esconder da sociedade, mas não conseguimos esconder dentro da nossa casa, porque sabe, o pecado, a lepra, ela cheirava mal, e o pecado, ele cheira mal. O pecado, ele traz um cheiro da desconfiança, ele traz um cheiro, né, podre dessa vida. E nós precisamos nos cuidar, porque os nossos, né, estão vendo a nossa vida como ela é. Não adianta você se comportar sendo dentro de casa um e lá fora outro, dando um testemunho que não existe dentro da sua família, dentro da sua casa. E o Deus Todo-Poderoso está vendo isso. E isso, essa palavra, ela vai nos ensinar sobre Naamã, o pecadinho oculto. Lá no seu trabalho, aquela propina, aquela corrupção, né, que você está recebendo, aquele mau testemunho, né, o adultério que está rodeando a sua vida, isso é tudo um pecadinho oculto que às vezes você está achando que ninguém está vendo, mas o Senhor está vendo todas as coisas. A gente lá na faculdade, você que é jovem, aquela vida promíscua, né? A parte que da fornicação, né? Da iniquidade diante de alguns, isso tudo Naamã tinha que, quando chegasse em casa, ele tinha que tirar a armadura. E nós também, quando tiramos a nossa, será que a chaga da lepra não está fedendo, não está causando mal-estar? E isso Naamã nos ensina com esse texto. Mas para todo pecado há cura, ao perdão, ao arrependimento. E que vai um grande ensino para nós, que Naamã teve que aprender sobre a humildade de reconhecer, né, o seu problema. Porque muitas vezes a gente se acostuma também com o pecado, com aquele pecadinho oculto e acha que não tem nada a ver, que tudo pode. E um outro detalhe que a gente pode abordar aqui é a questão da menina. Ah, falando com a senhora dela, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Uma criança, adolescente que foi levada cativa, estava morando cativa com outro povo, com outra nação, mas ela não se esqueceu do seu Deus. Com 12 anos aproximadamente, algumas versões falam que ela era adolescente, ela não se esqueceu do seu Deus. Você está se esquecendo do Senhor na hora da angústia, na hora do sofrimento, na hora desse pecadinho oculto, né? Você está se lembrando do Senhor que pode reverter esse quadro, que pode reverter essa chaga da sua vida? Tomara que meu Senhor estivesse em Samaria e que o profeta o restauraria. Meus irmãos, essa menina não esqueceu do seu Senhor. Você, onde estiver ouvindo essa palavra, que está com esse sentimento agora, que está fazendo algo errado, que não condiz com o que o Senhor tem te ensinado ou falado ao seu coração, lembre-se do Senhor. Não perca a sua experiência que você já teve com o Deus vivo, com Jesus Cristo, seu Salvador. Não perca, não se esqueça. Volte-se para Ele. Se humilhe perante Ele. Essa menina estava ensinando Naamã que existia um Deus
que era com ele e que ele podia ser restaurado da sua lepra. Você pode ser restaurado desse pecado. E outro ensino marcante dessa palavra, para a gente não se estender muito, que Naamã foi enviado ao rei de Israel com uma carta do rei da Síria. Chegando lá, o rei de Israel rasgou as suas vestes, se colocou em perplexidade, porque ele disse: está procurando ocasião contra nós, porque eu não tenho como, sou eu Deus para restaurar esse homem da lepra, para curar esse homem da lepra? Meus irmãos, tem situações na nossa vida, circunstâncias de pecado, que só o Senhor para libertar. Homem não vai poder te ajudar, pastor não vai poder te ajudar. É só o seu arrependimento em Cristo Jesus. A confissão do seu pecado é que vai poder te ajudar. Então, é um outro grande ensino para nós. Se volte ao Senhor. Seja humilde diante do Senhor. E Naamã foi enviado ao profeta para aprender que existe um Deus em Israel, que existe um Deus na sua vida e que um Deus que pode restaurar qualquer homem pecador, que não mais se lembrará do seu pecado. Naamã foi e Eliseu, o profeta, nem o recebeu, apenas disse para ele mergulhar no rio 7 vezes. E ele se indignou, porque tem muitos de nós acham que para que a bênção possa acontecer, nós precisamos de espetáculo. Nós precisamos de um Deus que vai agir se movimentando de forma a mostrar todo o seu poder. Deus não trabalha dessa forma. A obra de Deus, a cura que vem do Senhor, a libertação é de forma simples. Ela é espetacular, ela é extraordinária, mas ela marca o seu coração, ela marca o meu coração, ela deixa marcas que são inconfundíveis. Naamã esperava, depois você confere no texto, que o profeta saísse e que invocasse o nome do Senhor e que fizesse toda uma cerimônia, um ritual, para que ele fosse curado da lepra. E Naamã não fez nada disso, só disse para ele: mergulha 7 vezes no rio Jordão. Meus irmãos, o espetáculo da obra de Deus está na simplicidade do Senhor. Um falar manso, delicado, ele abençoa a sua vida, a sua casa, a sua família, seu trabalho. Esse pecado, ele passa para trás e ele não se lembra mais. E Naamã não quis, no primeiro momento não quis, mas o seu ser, por isso que Deus insiste com a pessoa, né? Deus insiste conosco. No primeiro momento, ele não quis, mas os seus servos o convenceram. Se ele tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Vai lá, meu Senhor, mergulhe. E aí Naamã resolveu mergulhar no rio 7 vezes. A gente tem que se esvair da nossa presunção. Esse mergulho de 7 vezes é isso. Se esvair, esvaziar, né, da presunção, da prepotência, da arrogância, da razão, da soberba, de tudo aquilo desse mundo que nos faz preso, né, às coisas dessa vida e do materialismo dessa vida e que nos prende cada vez mais no pecado desse mundo que só nos leva à perdição. Naamã foi lá, mergulhou e a palavra diz que a sua pele ficou limpa como a de um menino. Deus tem essa bênção para a sua vida, a purificação do seu pecado, do meu pecado. Basta confessarmos a Ele e pedirmos libertação da nossa arrogância, porque para ver as coisas do Senhor, o homem tem que ser humilde igual um menino, igual uma criança. O coração tem que ser puro para ele ter experiências com o Deus vivo. Então, meus irmãos, essa palavra ela é rápida, é para uma meditação. Não deixe de compartilhar com seus amigos, com seus familiares. Abençoe o canal também.
se inscrevendo nele, deixando o seu like aí, amém? E que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, a sua família, e que Deus possa nos libertar de todo o nosso pecado e trazer salvação à nossa vida, em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor a todos.